Podemos nos sentar. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham na transmissão em nosso canal do YouTube de nossa paróquia. Nós estamos ao longo desse ano meditando, ouvindo o Evangelho de São Mateus, esse ano A. E no Evangelho de São Mateus eu tenho explicado que ele se organiza em 5 grandes discursos. E a gente tem falado isso desde o início do ano sobre isso, né? E é importante que a gente compreenda essa organização do Evangelho de São Mateus, para que a gente também tire dele os melhores ensinamentos, né? A gente entenda melhor o conteúdo desse texto sagrado. O primeiro discurso, chamado Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7, narram para a gente as orientações morais e éticas de Jesus. São Mateus, depois ele reúne em um segundo bloco de capítulos, ali no capítulo 10 e 11, um conjunto de ensinamentos para a formação dos seus discípulos. Em torno da eleição dos 12 apóstolos, São Mateus reúne os ensinamentos de Jesus para formar os 12 apóstolos, para formar os seus discípulos. Agora nós estamos no terceiro discurso de Jesus, o chamado terceiro discurso, que são os discursos em parábola. Nós encontramos isso principalmente nos capítulos 13 e 14, também de São Mateus. Reparem que a gente vai assim elencando, sempre tem 2 ou 3 capítulos, e tem um capítulo ou outro a mais, que faz a ligação, né, narrativa entre esses grandes discursos de Jesus. Sobre o que as parábolas falam? O que as parábolas querem narrar? O reino de Deus. O reino de Deus é um mistério. O reino de Deus é um dado em que a gente compreende em parte, mas não em sua totalidade. O reino de Deus ele é uma realidade tão complexa, que Jesus, para nos apresentar ou para representar o que é o reino de Deus, ele narra para a gente parábolas. O que é uma parábola? Vamos tentar pensar numa parabólica. Isso ajuda a gente a pensar o que é uma parábola, né? A parábola, ela é uma função matemática ali, né, que forma um gráfico, como que, igual a antena parabólica, só que ela completa, ela chega a ficar depois com 2 retas paralelas. Então você tem esse movimento aqui, ó, eu vou chamar de movimento parabólico, né? Esse movimento aqui, de modo que você tem de um lado o mesmo que você tem do outro. Isso é uma parábola, né? Fazendo esse movimento circular por cima. Então, a antena parabólica, né, tem um pedacinho desse movimento circular. E esse desenho, ele expressa também o que Jesus usa, porque Jesus se utiliza de uma realidade que nós temos aqui, em nosso tempo, para falar de uma outra realidade que nós não compreendemos bem, que nós não vemos bem. Então, nessa realidade que nós nos encontramos, Jesus se utiliza de algumas imagens nela, para falar de uma outra realidade que eu não enxergo, que eu não vejo, que eu não assimilo. Então Jesus utiliza-se de imagens figuradas para falar de algo que é muito complexo, algo que é difícil, algo que é exigente. Observe que nós fazemos muito isso com as crianças, quando as crianças nos fazem perguntas difíceis. Tem perguntas que são muito difíceis de serem explicadas, e não é que o adulto não deva responder adequadamente, é que tem coisas que são difíceis para a compreensão. Então, o que nós fazemos para dar uma resposta suficiente? A gente encontra símbolos que explicam o que é aquilo, mas de uma forma que a criança consiga entender. Jesus faz algo muito parecido conosco. Ele cria uma história que, de uma realidade que nós conhecemos, fala de uma outra realidade. Na semana passada, nós ouvimos a parábola da semente, do semeador que saiu a semear. E a semente caiu em 4 tipos de terreno. Algumas sementes caíram na beira do caminho, outras sementes caíram em terreno pedregoso, outras sementes caíram no meio dos espinhos,
e outra semente caiu em terra boa. E aí cada terreno tinha uma realidade. Naquela parábola, a semente era a palavra de Deus. O terreno é o nosso coração, somos nós. Então, o discernimento que nós temos que fazer na parábola é como está o terreno do meu coração. Como que eu estou para receber a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus. A semente é sempre boa naquela parábola, mas o terreno é que muda, podendo ser bom ou ruim. Agora, a parábola do joio e do trigo que nós ouvimos aqui, na verdade ouvimos 3 parábolas: do joio e do trigo, do grão de mostarda e do fermento. Mas vou ficar só na parábola do joio e do trigo no dia de hoje. A parábola do joio e do trigo já muda a característica. Agora não é a semente a palavra de Deus. Agora a palavra de Deus, ou Deus mesmo, é o semeador. E a semente somos nós. A semente somos nós, o terreno é o mesmo. O terreno é igual para todo mundo. E nós podemos ser joio ou podemos ser trigo. E nessa parábola a gente pode pensar que, de um modo, lógico, simbólico, né? Isso não existe na realidade, o joio pode se transformar em trigo, em alguma situação, em alguma ocasião. Mas vejam, aqui nós temos que pensar, será que eu sou o joio ou será que eu sou o trigo? E aqui é muito simples. O joio é aqueles que pertencem ao maligno. O próprio Jesus explica isso. Como aqui o inimigo semeia o joio, é o diabo. E a boa semente são os que pertencem ao reino de Deus. Então, quando há a colheita, aqueles que são boa semente vão para o reino de Deus. Então, beleza. Essa é a imagem que nós vamos utilizar. Observem que Jesus, ele fala então conosco que ele, a partir do pecado original, diante de pessoas que vivem bem e vivem o mal, pessoas que fazem o bem, pessoas que fazem o mal, o Senhor tolera com paciência o tempo do mal se converter para o bem. O Senhor tolera ali que o trigo possa viver no meio do joio para que o menor número de pessoas se perca. Se nós pensarmos aqui do ponto de vista agrícola, era muito mais interessante tirar o joio logo que percebesse que ele está crescendo, porque no início joio e trigo se parecem, depois que vai crescendo, dá para perceber o que é joio e o que é trigo. O joio não serve para nada, o trigo serve para fazer pão, para fazer farinha e tantas outras coisas. E ali então, se tira o joio, o trigo, né, vai crescer, vai desenvolver mais, vai pegar mais nutrientes do solo. Contudo, quando a gente cuida de planta, quando a gente, né, pode ser planta em casa mesmo, ou para quem talvez tenha algum tipo de plantação um pouquinho maior, sabe que quando tira um mato que é ruim, quando tira uma erva ruim, quando tira um elemento ruim, corre o risco de fato de, naquele arrancar o joio, arrancar aquela erva ruim, arrancar uma erva boa também, arrancar alguma coisa boa também. E com isso, né, dentro da plantação, né, naturalmente a pessoa fala assim, deixa que cresce depois a planta boa e para onde vai crescer sadia. Mas nessa parábola o Senhor nos faz pensar que nós não podemos perder ninguém. Nós não podemos fazer ninguém pagar aqui para a gente garantir uma vida limpa, uma vida pura. A gente pode pensar que se a gente tirasse todo o mal que existe, pronto, agora a gente só vai viver um bem-estar total. Só que, diante dessa realidade que nós encontramos pós-pecado original, pode acontecer que, querendo corrigir o mal, a gente acaba prejudicando o tempo de alguém se converter, ou até prejudicando alguém que está caminhando mais ou menos, e que pode acabar se perdendo nisso também. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é, dentro da nossa família, existe sim, dentro de nossa convivência,
às vezes, o mal que é semeado no meio do bem. Dentro da nossa sociedade, existe o mal. Até mesmo dentro da igreja, existe o mal. Existem sim pessoas que ainda estão com seu coração corrompido. Existem ainda pessoas que estão com seu coração apegados a si mesmo ou ao demônio, apegados ao pecado. Existem sim realidades que a gente precisa de curar, realidade que a gente precisa corrigir, realidade que a gente precisa ainda purificar. Sim, existem. Mas a nossa atitude, por vezes precipitada, querendo resolver o problema, querendo acabar com o mal, pode trazer um problema maior do que às vezes a gente está imaginando. Às vezes a gente tem uma pressa, uma ansiedade de querer logo resolver aquela situação. Às vezes a gente pensa, a solução é simples, é dizer isso, é fazer isso, é tirar essa pessoa, mas essa solução pode trazer consequências piores do que a gente está imaginando ali. Sim, de várias ordens isso pode acontecer. Por outro lado, a gente sabe que nesse tempo da graça que nós vivemos, Deus deseja que o joio que há entre nós, ou o joio que até mesmo que há em nosso coração, possa se transformar em trigo. Deus deseja que nós possamos converter o nosso coração no que for necessário. Hoje no salmo que nós cantamos, Salmo 85, nós repetimos assim no refrão: ó Senhor, vós sois bom, clemente e fiel. Três adjetivos atribuídos aqui ao Senhor nesse momento: bom, clemente e fiel. E na primeira leitura que nós ouvimos, o autor do livro da sabedoria assim dizia para o Senhor: Senhor, dominando a tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração. Essa palavra clemência, ela tem a ver com a palavra misericórdia. Primeiramente, Deus ele é bom. Tudo que Deus faz é sempre bom. Então, se Deus for agir de uma maneira coercitiva, ou seja, tentar de maneira corrigir alguém, e até mesmo de um modo mais enérgico, essa correção é sempre em vista do bem. Sempre em vista do bem. E aqui isso vale como educação para a gente. Quando a gente vai corrigir alguém, é importante que no nosso coração não esteja somente o espírito de justiça, somente o pensamento e a vontade de proteção dos nossos direitos, mas exista a vontade de fazer o bem. O espaço que Jesus nos ensina da correção fraterna, chama a pessoa em particular, chama testemunhas, chama a igreja, são passos para nos ajudar a fazer ali o bem para a pessoa que está no erro, o bem para ela. O Deus é sempre bom, e se uma ação de correção ou de eliminação de alguém, ali, tirar uma pessoa daquela situação, vai prejudicar minimamente uma pessoa boa, o Senhor então recua na sua ação. Vale lembrar aquela outra passagem de Abraão dialogando com Deus, rezando, intercedendo por Sodoma e Gomorra, que ele fala: mas Senhor, mas se houver ao menos 10 justos lá, e Jesus fala: ainda por causa dos 10 justos, eu não vou destruir a cidade. Depois ele tirou Ló e a sua família, e toda a cidade foi destruída, ou seja, não havia justo naquela situação. Mas podemos pensar, se houvesse ainda um justo, por causa de um justo, o Senhor não permitiria que o mal pudesse ser feito, ou que uma ação mais enérgica fosse feita, por causa desse um ali, que tem que ser preservado. O Senhor, Ele é misericordioso, e o Senhor também quer que nós sejamos misericordiosos para com o outro, da mesma forma que Ele é conosco. Acontece que a gente tende a ser intolerante com o erro do outro, mas se esse erro não é o erro que eu tenho, se for o erro que eu tenho, não, esse erro não é um problema, não é um mal tão grande assim, e assim eu sou mais tolerante quando alguém compactua da mesma falha que eu, do mesmo erro que eu.
Mas é importante pensar, se eu recebo a misericórdia de Deus, eu devo também exercer a misericórdia para com o outro. Não se o outro tiver o mesmo erro que eu tive, é pelo erro. Eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho as minhas dificuldades, aquela pessoa tem as suas dificuldades, tem as suas fraquezas, e eu devo ser misericordioso para com o outro, assim como Deus se torna misericordioso comigo. E o Senhor é fiel, Ele não recua, Ele não volta atrás, Ele vai até o fim, ainda que isso lhe custe muito, ainda que Ele sofra muito por isso, ainda que Ele até morra na cruz por isso, a sua fidelidade vai até o fim, mesmo que o mal não se converta, mesmo que o mal não mude de conduta, mesmo que o mal persevere nas suas falhas. Enfim, meus irmãos, hoje o Senhor nos faz pensar que sim, a gente precisa aprender a conviver às vezes com algumas pessoas que ainda estão no mal. Quando eu falo no mal aqui, eu não falo mal absoluto, eu falo a pessoa que faz o erro, comete uma maldade, comete alguma coisa errada. É nesse sentido que eu falo aqui do mal. E nesse sentido que eu falo, a gente precisa entender que, sim, muitas vezes nós vamos conviver com o mal, mas pior do que isso, talvez, em algum momento, não sejamos nós a precisarmos ali oferecer misericórdia para com o outro, mas talvez sejamos nós aquelas pessoas destinatárias da misericórdia do irmão. Em algum momento, talvez hoje, você precisa ser misericordioso com quem erra, mas talvez em outro momento, aquela pessoa precisa ser misericordiosa com o seu erro, porque talvez você, talvez eu, talvez nós nos vejamos em algum momento na posição dessa pessoa. Talvez nós também percebamos que em algum momento sejamos nós os sujeitos do erro e sejamos nós o joio daquela relação. E quem sabe que diante disso, se a gente for tão exigente, tivemos um juízo tão ali agressivo com alguém que erra em algum momento, em outro momento também talvez alguém possa ter a mesma ação conosco. Nós não temos garantia nenhuma de que nós não erraremos, de que a gente não vai falhar. Pelo contrário, é até provável que a gente erre sim, é bem provável que a gente falhe sim, e a gente precisa entender que uma hora, se eu me comportar como joio, eu vou precisar da paciência do irmão, vou precisar da paciência de outros, para também esperar que eu possa me tornar um trigo, e assim ser bem acolhido por aqueles que estão caminhando comigo. Enfim, meus irmãos, eu penso que a liturgia de hoje, ela deve causar em todos nós um grande discernimento sobre o modo como nós lidamos com aquele que erra, com aquele que vive até habitualmente no pecado, habitualmente no erro, habitualmente fazendo mal, habitualmente falhando, e às vezes a gente pode ser um pouquinho apressado. O tempo de conversão daquela pessoa a gente não sabe. Essa minha fala não deve levar ninguém a ser aqui acomodado no erro do outro. Não deve fazer ninguém ficar ali tolerante com o mal, sem querer que o mal se converta. Para que a gente possa saber a hora certa de falar, a hora certa de corrigir, a hora certa de agir, a hora certa de silenciar, a hora certa de recuar, é necessário que tenhamos a virtude da sabedoria. A sabedoria é a capacidade de justamente enxergar além, ver além, não ser movido por impulso, não ser movido por questões momentâneas, não ser levado por sentimentos rompantes, com sentimentos imediatos, mas a sabedoria nos faz olhar além. A parábola, ela é fruto de um olhar de sabedoria de Jesus, que via além, que conseguia enxergar além, conseguia enxergar do outro lado. E assim, a virtude da sabedoria deve nos levar a observar cada situação dessa e saber quando falar, quando silenciar, quando corrigir, quando esperar, quando ser mais enérgico ou quando ser mais condescendente. E em tudo isso, procurando o bem de todos, procurando sempre o bem, procurando sempre o progresso, para que todos nós sejamos boa semente, para que possamos ser bons frutos,
possamos dar bons frutos e assim crescer na graça de Deus. Que Deus nosso Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos potencialize, para que a gente tenha compaixão maior, tenha clemência por quem está no erro, e que possamos também aprender a conviver de modo adequado com essa mesma pessoa que está no erro, querendo sim que ela se converta, que ela mude, mas entendendo que o tempo de Deus talvez não seja como o nosso tempo.